Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Mais TI. No vídeo de hoje traremos o uso da função soma-c. Para isso nós temos uma planilha aqui que já está pronta, mas tem essa do exercício. O que a função soma-c pode te ajudar no dia a dia? Quero lembrá-los que aqui nós não estamos trabalhando com tabela dinâmica, tá? Então é uma planilha mais básica, mas vai servir de exemplo para a gente trabalhar com a função soma-c. Então, para que nós utilizamos a função soma-c? Quando a gente quer somar um intervalo onde você tenha partes, né, diferentes, aqui por exemplo eu tenho mês de janeiro, então eu tenho janeiro, tá? Depois eu tenho maio, mas eu posso ter repetições desse item no decorrer dos lançamentos, ok? Então o que a gente faz aqui? Eu preciso pegar toda essa parte que nós temos, tá? Todos esses lançamentos, e como se fosse agrupá-los, né? Mas somando o total de cada um, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu vou ver se tem algum outro janeiro dentro desse intervalo e vou fazer a soma desse valor aqui na minha planilha. Então isso nós vamos fazer para cada um desses itens que tem aqui. Então, para cada mês nós podemos utilizar a função soma-c para ela fazer esse ajuste, essa soma para a gente. Tranquilo? Então vamos lá, como que a gente faz para utilizar a função soma-c? Então, a função soma-c, ela é uma função bem simples, tá? E ela vai somar se um critério ou uma condição aqui for válida, né? Então vamos lá. Ela vai precisar de um intervalo, ela vai precisar de um critério e ela vai precisar de um intervalo para soma. Então o que significa cada um desses itens? O intervalo é aonde nós vamos procurar pelo critério que nós queremos. Então, por exemplo, nós queremos fazer a soma de todo esse intervalo, mas somente aonde for o mês de janeiro. Então nós vamos pegar o mês de janeiro para a gente, seria o critério. O intervalo é essa coluna que nós vamos marcar, ou apenas um intervalo caso você queira. Então, por exemplo, eu posso marcar um pedaço ou marcar uma coluna inteira caso seja necessário. Então esse intervalo, tá, é onde ele vai procurar o critério. Então o critério para nós no primeiro momento aqui, nós vamos fazer esse exemplo, será o mês de janeiro. E depois ele precisa ter um valor para que ele faça essa soma. Afinal de contas a função é soma-c. Então ele vai analisar nesse intervalo cada uma das linhas, e aonde tiver esse critério, ele vai pegar essa outra coluna que você especificou aqui no intervalo de soma e vai fazer essa soma para a gente, de acordo com ele encontrar esse critério. Então é bem tranquilo, bem fácil, bem simples de implementar essa função. Então vamos lá, ó. Nosso primeiro item é esse daqui, tá? Então o que nós vamos fazer? Toda a função do Excel começa com o sinal de igual. Então você vai colocar o sinal de igual. O nome da função é soma-c, ok? E justamente, ó, ele pede aqui primeiro um intervalo. Então esse intervalo é para você especificar onde ele vai procurar os critérios, ó. Então intervalo, critério. Então você pode especificar um intervalo selecionando, ok? Ou você pode simplesmente digitar o intervalo também, ok? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visão. Então, só para a gente ficar um pouco melhor para enxergar. Então, sinal de igual, nós vamos escrever a função soma-c e vamos especificar o intervalo. O intervalo você pode marcar como a gente fez, ou simplesmente informar qual será esse intervalo, tá? Nesse caso aqui nós estamos procurando pelo mês de janeiro, e o mês de janeiro se encontra na coluna B. Como você vai poder colocar mais valores aqui para baixo, talvez seja interessante especificar a coluna inteira. Então você coloca B, dois pontinhos,
B de novo. Então, com isso, você especificou uma coluna inteira, tá? Então, você pode ver que ele já até marcou aqui pra gente. Os critérios, ou seja, as partes dessa função, elas são separadas por ponto e vírgula. Então, você dá um ponto e vírgula e passa para o próximo item, tá? da função. Então, o próximo item é o critério. O critério nós vamos marcar esse daqui, ó. Por quê? É o nome que está escrito aqui que ele vai buscar nessa coluna aqui pra gente. Então, está marcado essa célula que contém o valor janeiro. Então, ele vai procurar em toda essa coluna aonde tem janeiro. Ponto e vírgula novamente para separar as opções dessa função. O próximo item é o intervalo de soma. O intervalo de soma é aqui no total, tá? Então, lembra que nós podemos marcar um intervalo, ok? Ou uma coluna inteira. Você pode também marcar aqui em cima, ou simplesmente escrevendo a letra que corresponde a essa coluna, tá? Seguido de 2 pontos e a letra da coluna de novo. Então, dessa forma, você selecionou a coluna inteira, ok? A função soma-C é basicamente isso. Vamos fechar o parênteses e dar um Enter. Ok, feito isso daqui, nós temos um resultado aqui, tá? Que é 2.000. Então, se a gente for analisar aqui, ó, não existe outro mês de janeiro dentro dessa planilha, ok? Então, se a gente trocar aqui de repente para janeiro de novo, ó, janeiro. Agora ele somou 4.000, porque existe 2 meses de janeiro no intervalo que nós selecionamos e cada um tem um total de 2.000, totalizando o valor de 4.000, ok? Nós vamos voltar aqui de novo para maio, deixando janeiro ali com 2.000. O que nós vamos fazer agora? Basta eu arrastar essa função aqui para baixo, ó, tá? Então vamos clicar aqui. Lembra que a gente pode marcar. Não esqueçam desse pontinho, onde a gente pode arrastar, né, essas funções, ou as fórmulas, né, ou alguma formatação que você tenha também. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, vou arrastar para baixo. Ok. Então, dessa forma, ele já colocou para mim, em todas essas células, os valores para cada um desses critérios, de acordo com o que ele acha nessa coluna que nós marcamos aqui com os meses. Então é isso a função C. Tem outros exemplos aqui que nós vamos estar fazendo também, mas a aplicação é a mesma, ok? No caso só vai mudar a coluna. Então nós vamos chegar um pouquinho para cá. Então, essa parte aqui nós temos o total de vendas por vendedor. Então, se é vendedor, nós vamos vir aqui na coluna de vendedor. Então, ele vai procurar pelo critério na coluna A, que é a coluna de vendedor. Então, nós temos que especificar na parte de intervalo do critério a coluna A. Então, vamos lá. Sempre começa com igual. Soma-C. O intervalo, nós sabemos já que é a coluna A. Então, a gente já pode escrever que ele já marca aqui para a gente. Ok? Então já está marcado toda a coluna. Então vou vir aqui de novamente, ponto e vírgula para separar um parâmetro do outro. O critério, quais são os critérios? O critério, eu vou procurar esse nome que está aqui. Eu quero saber só as vendas desse vendedor aqui, ok? Então marco esse daqui que ele vai ver, ó, tudo que é vendedor 1, ele vai procurar nessa coluninha aqui para a gente. Então está aqui, ponto e vírgula, e depois eu tenho que especificar qual é o intervalo de soma. Então, o intervalo de soma nós sabemos que é a coluna F. Então basta especificar novamente aqui, F, 2 pontinhos F, e fechar o parênteses. Então com isso nós temos, mais uma vez, a função soma-C. Então soma para mim se o vendedor for vendedor 1. Então ele vai vir aqui, todo lugar que ele encontrar um vendedor 1, ele vai somar o montante que tem aqui no total para a gente, que é o que ele está fazendo. Vou clicar aqui agora e vou arrastar para baixo, para que ele replique essa fórmula para outros vendedores que nós temos. Então nós temos o vendedor 1, o vendedor 2 e o vendedor 3.
Bom, com isso então nós utilizamos também essa função soma C para dar para a gente o montante total de cada um dos vendedores que nós temos. Agora nós temos o total de vendas por produto, ok? Então nós temos bolsa, cinto e sapato. Mas qual foi o montante de vendas que nós inserimos aqui nessa tabela, né? Nessa parte dessa planilha? Então basta você utilizar de novo o soma C. Novamente o intervalo, só que dessa vez o produto ele se encontra na coluna C. Olha aqui, ó, coluna C é onde está os produtos. Então você vai colocar a coluna completa, ok? Ó. Tudo bem? Então feito isso, ponto e vírgula, qual é o critério? O nome que você colocou para que ele possa fazer a busca lá naquela coluna, ponto e vírgula, aonde estão os valores que ele vai somar. No nosso caso, aqui é a coluna F. Fecho parênteses, ok. Então, eu já tenho o total de vendas somente desse produto. Vou replicar a fórmula aqui para baixo, ok? Então, nós temos essa parte já feita com todos os itens. Ó, eu tenho mês a mês, eu tenho por vendedor e eu tenho por produto. Então isso é um resumo que você vai estar fazendo apenas utilizando essa função soma C. Então um dos muitos recursos do Microsoft Excel. Aqui é uma soma comum que a gente tem, ok? Então você pode também falar para ele, como é um total, você pode falar para ele utilizar o soma normal, que é a função que nós já vimos nos vídeos anteriores, ok? E vai falar para ele somar toda a coluna F para você. Pode ser assim também. Ok. A média por mês, tá? Aqui a gente teria que ter, nesse caso aqui nós só temos os lançamentos, né? Não tem a separação por ano, ok? Então não é anual, que é só mês. Então ele vai, nós vamos fazer uma média aqui bem básica, tá? Aí depois nós temos outros recursos para de repente achar isso daqui por ano e tudo mais, ok? Mas no momento aqui nós vamos pegar esse valor aqui de cima e dividir por 12. Então nós temos uma média por mês aí dentro do que foi lançado aqui, ok? Então bem simples, tá? Só para a gente poder lembrar dessas funções aí e estar treinando. Bom, aqui na parte de baixo nós temos um gráfico, tá? Lembrando que essas informações, tá? Esse tipo de uso, né, de formatação e implementação, nós temos nos vídeos do básico do Excel. Então nós temos como que você monta a planilha, como que você faz formatação para inserção de dados, fórmulas e funções básicas e também a parte de inserção de gráficos que você pode estar fazendo. Então nos vídeos anteriores da parte básica nós temos esses conceitos, né, para que você possa ver e possa estar treinando também, ok? Bom, a função soma C, que era o foco desse vídeo, é isso, tá gente? Nós não temos outras utilizações para o soma C. Então você vai utilizar ele para somar um intervalo de acordo com o critério que você tem. Existe a outra irmã dessa daqui, que se chama soma Cs, que no outro próximo vídeo nós podemos trabalhar com os recursos que ela pode trazer para nós. Se esse conteúdo foi útil para você, se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum lançamento de vídeos novos que talvez possa te ajudar, ok? Então, no vídeo de hoje é isso, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, deixe seu like e até a próxima.